meus amigos, minhas amigas, uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui vendo, né, esse ambiente repleto, né, de pessoas, daqueles que nós podemos enxergar com os nossos olhos físicos, né? Espero que a gente tenha também muitos irmãos aqui acompanhando. E digo amigos assim com muita satisfação, porque há pouco tempo atrás, em 2012, né, estivemos nesse mesmo espaço compartilhando com vocês de um evento que foi muito importante para nós na assistência social espírita no estado todo, que foi o EASESC, o Encontro da Assistência Social Espírita de Santa Catarina. E fomos muito bem recebidos aqui, né? Fomos muito bem acolhidos nesta casa, não só eu, como todos os irmãos da diretoria da FEC, companheiros de outras URIs, de outras regiões do estado que estiveram aqui conosco. Então foi um momento muito feliz e por isso que eu fiz questão de dar uma boa noite a vocês todos, chamando-os de amigo, pois me senti assim e continuo também me sentindo dessa maneira. É uma data muito especial. 80 anos não é uma data qualquer, né? É uma trajetória de vida, é uma trajetória de construção. E pensando ainda ontem um pouco do que poderíamos trazer, repartir com vocês aqui nessa noite de estudo, de reflexão, como bem falou nosso companheiro Michel aqui no início, pensava um pouco na ideia de parabéns. Ela traz a ideia de comemoração, traz a ideia de confraternização, traz a ideia sim de uma festividade, de um momento alegre, mas todas as festas se fazem, todas as comemorações se fazem com vidas que completam anos, se considerarmos a nossa trajetória cronológica, vidas que acumulam experiências, que têm a sua biografia, a sua história, marcada por conquistas, por dificuldades, por alegrias, por algumas dores, algumas tristezas. Então toda festa, toda comemoração, ela aglutina, né, esse conjunto significativo de experiências de todos nós. Então, numa data especial e numa semana muito significativa pelos irmãos que vão estar aqui, só em pensar e lembrar, o senhor Olenir esteve aqui com vocês ontem, com a sua habilidade, a sua facilidade, a sua memória, disposição, já é um grande momento de confraternização. Mas pensando em parabéns, se nós pensarmos um pouquinho na própria palavra, né, para mais bem, talvez, temos aí a oportunidade de pensar para o bem. E acredito, né, no sentido de que essa casa, nosso querido CEFAC, Fé, Amor e Caridade, construiu e tem construído ao longo desses 80 anos uma possibilidade muito grande de nos prepararmos para o bem. Quais foram todos os motivos que nos trouxeram durante esse tempo todo a nos aproximarmos do CEFAC? Alguns talvez por dificuldades muito grandes, outros talvez por curiosidade, outros por encontrar aqui uma forma de acolhimento. Mas o que significa para nós esse para o bem, para lembrarmos um pouquinho, né, da oportuna canção que há muito tempo, né, fazemos aqui de parabéns. Recentemente, a FEC lançou um livro chamado Epístolas aos Espíritas, de um grande companheiro nosso que fez história no movimento espírita catarinense e brasileiro, que foi nosso irmão Oswaldo Melo.
E o Oswaldo Mello, nesse texto escrito e inspirado ainda nos anos 30, nos anos 40, chamando a atenção de que era preciso cristianizar os espíritas, e isso não me parece pouca coisa, parece que ele nos queria dizer algo importante aí, do ponto de vista de que precisávamos de uma experiência mais rica e significativa. E é buscando essa experiência mais rica, significativa, mais fiel e coerente com os princípios que abraçamos à luz da doutrina espírita, a mensagem de Jesus, é que ele nos falava. E vou ler duas passagens pequenas das epístolas que ele coloca, e pensando no parabéns, pensando de que caminhamos para o bem, ele nos diz acerca da boa vontade. E diz assim: aquele que procura com acerto, com calma, com reflexão, chegar ao fim que almeja, deve revestir-se da coragem necessária para conseguir tocar a meta desejada. Mas, vede bem, a boa vontade, neste caso, deve ser e é um sentimento justo e um desejo sincero. E para que haja tal sentimento e tal desejo, é mister que haja humildade. Então, quando ele nos fala dessa boa vontade, de buscarmos esse bem, significa sim um sentimento justo e um desejo sincero. Não tenho dúvida alguma de que todos nós aqui alimentamos esse desejo, alimentamos esse sentimento e buscamos construir, a exemplo de Jesus, uma caminhada de humildade. Mas na epístola seguinte, epístola 5ª, quando ele fala o que é a consciência, ele vai dizer de uma maneira muito objetiva: eu vos digo, a consciência é o estado do espírito. Não é a consciência coisa criada à parte, como parece a muitos. Sim, repito, não é coisa criada à parte para tomar lugar no ser. Ela é, em verdade, o estado de ser do próprio espírito. Então, além desse sentimento de querer o bem, de buscar essa justa causa, esse desejo intenso dessa caminhada, precisamos ter consciência dos caminhos que temos trilhado nessa direção ao bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, do qual nós comemoramos agora os nossos 150 anos, quando fala do homem de bem, nos sinaliza lá que o homem de bem é aquele que coloca em determinado momento, ao final do seu dia, as suas reflexões e repensa suas atitudes e reconhece os passos dados, a direção em que caminhou e as conquistas que foram realizadas em direção ao bem maior. Então, falar desse desejo sincero, desse sentimento, significa também pensarmos na nossa consciência. Não como algo exterior, que nos chega magicamente, que nos chega de fora, mas como algo que carregamos, que temos dentro de nós. A consciência, como nos lembra Oswaldo Mello, é o estado de espírito. É o estado de ser do próprio espírito. E quando nos fala desse estado de ser do próprio espírito, quando nos fala dessa possibilidade que temos de diálogo com nós mesmos e com os outros, é que nós queremos repartir algumas reflexões com os irmãos, muito pautados nesse texto,
que tive a oportunidade, junto com 2 outros colegas, de sistematizar. Esse livro que o Michel fez referência aqui, Conviver para Amar e Servir, não é um livro propriamente de autoria de nós 3. Mas ao longo de uma convivência grande com um querido irmão já desencarnado, Mário da Costa Barbosa, grande trabalhador espírita, profissional de serviço social, assistente social, que atuou tanto dentro do movimento espírita, na área da assistência, como fora também, nos trouxe uma reflexão muito importante sobre o espaço de convivência, como um caminho significativo para nos aproximarmos mais dos trabalhos e daquilo que tanto nos mobiliza o Espiritismo, que é a própria caridade. E uma das grandes inspiradoras de nosso querido amigo Mário é uma grande poetisa conhecida de muitos que se chama Amélia Rodrigues. E em Primícias do Reino, logo no início desse belíssimo livro, onde ela narra com uma beleza ímpar dos locais por onde andou Jesus, das passagens evangélicas, dos momentos, em todas as passagens com uma narrativa de uma exuberância impressionante. Logo no início de Primícias do Reino, ela diz assim: o Evangelho, a nova ou a boa nova, é a mais expressiva história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. Essa passagem, chamando, ou o chamamento do Evangelho como boa nova, em que a presença de Jesus é a mais expressiva história de uma vida através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. Para Jesus, era uma tarefa constante, também difícil, dadas as condições terrenas, e lembrando todas as circunstâncias e momentos que Jesus era colocado à prova. Mas apesar de todas as adversidades colocadas a ele, chamava aqueles que eram mais próximos dele, e naqueles momentos ímpares, a todos falava com um cuidado próprio, trazendo-lhes exemplos pela vivência, pelaquilo que oportunizava a reflexão, as emoções, aos sentimentos, mas propriamente dito na maneira como construía as relações que se fizeram e que se perduraram com todos os amigos e os laços que se fizeram. Sempre, quando estiveres junto de um pequeno, estarei junto. Serão reconhecidos por muitos se amarem. Quais são esses laços de amizade que temos feito? Como temos construído este campo aberto de relações no sentido da vivência, da experiência, do exercício dessa boa nova? Como poesia nas palavras de Amélia Rodrigues, é muito bonito. Identificamos a figura de Jesus iluminando todas as nossas vidas, marcando-nos profundamente por tudo aquilo que temos vivido, passado e aprendido com o nosso Mestre. Mas se isso fluía com aquela espontaneidade doce, com aquele amor profundo que marcou a humanidade e nos toca profundamente até hoje, em nossos dias,
Parece que fazemos um exercício constante, cotidiano e muitas vezes muito difícil de nos aproximarmos deste amor tão significativo. De apreendermos de uma forma em que essa luz irradiada para as nossas vidas possa também irradiar-se para todos aqueles outros irmãos com os quais convivemos. De uma maneira muito simples e humilde, a todas as passagens registradas no Evangelho ou nos Evangelhos, reconhecemos oportunidades de aprendizagem que nos tocou a consciência em direção a uma boa vontade. A construção de um bem maior. Mas se a simplicidade e humildade de Jesus, se lembrarmos por todos os caminhos que fez, parece que esta simplicidade muitas vezes nos chega sofrida, dolorida, angustiante, marcada muitas vezes, e sou muito franco para lhes dizer, com uma distância imensa daqueles passos de Jesus. A nossa realidade talvez não seja tão simples, tão singela, tão doce, como quando Jesus acolhia todos os irmãos nas suas maiores e mais profundas dificuldades e com palavras, mas carregada de emoção, de sentimento, de pensamento, alterava o rumo daquelas vidas. Fazemos muitas vezes um esforço muito grande para que nós mesmos não nos distanciemos desta caminhada. E aí pergunto, será que nos damos tempo e oportunidade para olharmos aos irmãos que estão ao nosso lado? Será que conseguimos, mesmo nestes passos, conseguir a humildade, a doçura, a amorosidade, com a oportunidade de crescimento conjunto? Faço essa pergunta porque há pouco tempo atrás, com um trabalhador da casa que eu participo, Associação Espírita Fé e Caridade, lá em Florianópolis, no centro da cidade, temos um trabalho como CEFAC, que atende a população em situação de rua. E, curiosamente, esse trabalho inicia pelas dificuldades que a casa passava, porque ela fica bem no centro, e a porta de entrada logo dá acesso à calçada, e muitos irmãos que transitam pelas ruas ali chegavam pedindo um auxílio material, às vezes querendo entrar para descansar, pedir um copo d'água, às vezes por saber que era uma casa espírita e solicitando um passe. E muitos irmãos, abraçando a causa espírita, questionavam se deixaríamos esses tantos irmãos entrarem naquela casa. Muitas vezes causava incômodo pela maneira que chegavam, atrasados nas sessões, muitas vezes com as vestimentas sujas, encabulados, guardavam-se nos cantos, recostados, exalando cheiro, odores desagradáveis. Recordo aqui quando um deles mesmo, uma vez, cheguei a dar a mão e ele dizia assim, não, hoje não, estou muito sujo, prefiro não, faz dias que eu não tomo banho, não me sinto bem em lhe abraçar. E alguns irmãos questionavam se nós tínhamos condições de recebê-los, se não era necessário outras formas, e alguns até questionando a presença desses irmãos aqui. Parece-nos que esse exercício simples e humilde, de ir ao encontro daqueles que enfrentam dificuldades, como algo que transbordava em Jesus a cada passo,
nem sempre é tão simples para nós. A realidade que temos hoje, não sei se é mais difícil, menos difícil, mais dolorida, sofrida que antes, não lembro. Mas, com certeza, enfrentamos muitas dificuldades. As dores do isolamento que nos colocamos hoje, as dificuldades do individualismo muito grande, uma necessidade imperiosa de consumo que nos impulsiona o tempo todo a ter acesso a tudo, a mostrar-se que tem acesso a muitas coisas, mesmo que hostilizando e se sobrepondo muitas vezes àqueles irmãos que muito pouco têm ou que muitas vezes não têm nada. As diferentes formas em que essa realidade chega para nós. Os conflitos familiares dos mais diferentes matizes, conjugais, com os filhos. As dificuldades no trabalho, um espaço muitas vezes competitivo ao extremo, que nos lança também em conflito quase que permanente com os outros. E parece que muitas vezes só naqueles momentos difíceis e duros é que conseguimos um espaço pequeno que seja, rogando em prece um pouco de apoio para darmos um passo a mais. Quando fazemos essas pequenas referências, questionando esses passos nesta caminhada em direção a esse bem maior, lembramos aqui de uma passagem muito linda do Evangelho, quando aquele moço de posses materiais chega próximo de Jesus e pergunta-lhe como conquistar a vida eterna. E Jesus responde-lhe perguntando se conhecia as leis. E aquele moço, que não só aparentava ter algumas posses materiais, também demonstra um conhecimento. Mas que leis? Quais são todas as leis? Não matarás, não furtarás. E esse moço diz já conhecer essas leis. Já as observo há muito tempo. Em algumas traduções, ao invés de observo, é utilizada a expressão já as guardo há muito tempo. E aí perguntamos, estas referências, estas leis, são para serem observadas? São para ser guardadas? E de que maneira nós guardamos essas referências? Guardamos como roupas no armário, que de vez em quando, por estar frio ou calor, trocamos as mudas e as apanhamos no armário. E Jesus, ensinando não só aquele moço, mas diz, retorna, entrega, doa tudo o que tens e conquistará. E contrariado, aquele moço sai, pois tinha posses, tinha conhecimento, mas um conhecimento intelectivo importantíssimo para as leis da época. Mas será que são leis para serem observadas? Para serem guardadas mecanicamente? Ou são princípios que abraçamos como consciência do ser espiritual que somos, como lembrava Oswaldo Mello? E ao incorporarmos, introjetarmos, assimilarmos essas referências, elas nos acompanham por toda a nossa vida. São princípios
não como algo que inicia a nossa trajetória, mas que atravessa todos os momentos, na família, no trabalho, por que não na casa espírita? Que princípios são esses que abraçamos? Qual o sentido que isso nos traz? E faço uma outra pergunta, não simples, porque ela já foi feita por muitos pensadores, filósofos, e muitas vezes recolocamos essa mesma pergunta: qual o sentido das nossas vidas? Por que em determinados momentos da nossa trajetória sentimos um aperto profundo no peito e nos perguntamos e nos questionamos sobre a nossa vida? Mas já há muito, meus irmãos, acredito sim, que deixamos de fazer essa pergunta puramente no sentido intelectual. Já há muito deixamos de fazê-la apenas como uma curiosidade. Mas ela marcou profundamente as nossas vidas, a nossa existência. E nos impulsionou a buscar um caminho diferenciado. A nos aproximarmos e reconhecer nos passos de Jesus a possibilidade de agregar um sentido profundo a essa vida, pois algo nos faltava. E esse algo, Jesus nos traz o tempo todo. A presença do amor. Mas não é um amor simplesmente como uma exposição, ou naquele sentido de algo que pode ser simplesmente falado, como se ele não pudesse nos tocar profundamente. O que seria a Boa Nova? Lembrando do Sermão do Monte, da grande mensagem de Jesus, falando a uma multidão, mas chamando para uma boa nova, chamando para uma mudança de comportamento, de conduta, de atitudes, de posturas, que nos reencontrássemos com nós mesmos, mas também indo em direção ao próximo. E nesse sentido, penso que esse sentimento profundo de encontrar em Jesus o grande mestre do amor, pela oportunidade de uma vivência evangélica, nos toca profundamente também, porque nos mobiliza para um sentido diferente em nossas vidas. E aí, muitas vezes, quando nos aproximamos das religiões, parece que essa resposta vem como algo mágico, como se fossem as religiões que nos salvariam. E fala em religiões no sentido menor do termo. E se torna perigoso porque parece que a religião é algo exterior ao homem e que vem para nós como uma tábua de salvação. E aí acredito também que o Espiritismo nos trouxe uma luz diferenciada. Uma luz diferenciada porque não é apenas a compreensão intelectiva desse amor, mas um chamamento constante para que esse amor seja compreendido profundamente. Compreendido nas maneiras, não só de como eu vivo, mas como partilho esse sentimento com tantos outros irmãos. Ao recuperar a mensagem de Jesus, mas também a nos trazer um conhecimento que permite, a cada instante, repararmos as nossas faltas. Pensarmos na nossa vida como uma caminhada de possibilidades. Porque dificilmente, ou acredito talvez, nenhuma casa espírita acolha um irmão prometendo-lhe a felicidade. Mas uma casa espírita vai chamar
para uma profunda reflexão, onde a grande felicidade se encontra na caminhada de mudanças. Que a partir do estudo, da reflexão, do contato com tantos outros irmãos, também em dificuldades, partilhando momentos de alegria e momentos de tristeza, é que reencontramos o nosso caminho a cada dia, a cada instante. E o Espiritismo nos traz isso, não apenas no sentido da casa espírita como um espaço físico, mas nos traz isso porque nos sinaliza a possibilidade de que a nossa vida está marcada também por outras vidas através da imortalidade. Do processo reencarnatório, onde fazemos escolhas, onde fazemos opções, onde nossas ações têm causas, têm efeitos. A reencarnação nos sinaliza a percebermos que algumas tendências do nosso dia a dia precisam ser revistas e precisam ser mudadas. Por quê? Estamos todos nesta noite, reunidos nesta casa que comemora 80 anos. Quantos reencontros temos aqui? Quanta proximidade conquistamos nesta e em outras vidas? E talvez o Elder, apesar de toda essa experiência, encontre novamente com o irmão e tenha a mesma postura, arrogante, egoísta. Como é seu nome? Gilberto. Chego para o Gilberto, o senhor Gilberto aqui na minha frente e não gosto dele. E parece, deve ser um problema anterior, minha vida passada. Que seja, é só uma brincadeira, tá? Que seja, mas será que esta sensação, não sei se seria um sentimento, não significaria exatamente uma oportunidade de repensar isso e reconstruir essa relação com o Gilberto, hoje um pouco distante, um pouco afastada, tentando reconstruir numa caminhada de bem? São questões que precisamos nos colocar o tempo todo. Jesus nos chama, e o Evangelho, numa passagem belíssima, fala-nos do homem no mundo. O homem no mundo implica ir ao encontro do próximo. E talvez seja essa uma das grandes tarefas que a Casa Espírita tem abraçado do ponto de vista da assistência social. Muitas vezes a assistência social é relegada para uma tarefa secundária da casa, como se ela caminhasse independente de todas as atividades das quais a casa disponibiliza. Parece-nos que a assistência não tem relação com o mediúnico, com os grupos de estudo, com o atendimento espiritual, com as palestras, com a instrução. Muitas vezes a assistência social é confundida exclusivamente com um auxílio material. Muitos irmãos precisam sim de um alimento para o seu corpo físico, de uma vestimenta para se sentir melhor. Precisam sim de apoio material. Mas a Casa Espírita se propõe a oferecer muito mais que isso. Este elemento material é apenas uma das formas de auxílio. Aquilo que nos chama é ir ao encontro do próximo. Sozinho, solitariamente, não construímos solidariedade. Sem solidariedade, não há fraternidade. Sem fraternidade, não reconstruímos a amorosidade que tanto nos falta. E se pensarmos no nosso íntimo, nos momentos felizes que desfrutamos de uma alegria plena, foram nos momentos em que conseguimos partilhar algo
com a natureza, com irmãos próximos de nós. Uma felicidade tão grande que temos o desejo de partilhá-la, de contar com alguém. A construção dessa felicidade não se dá isoladamente. Ela se constrói coletivamente. E uma das grandes tarefas da assistência social é exatamente nos colocarmos diante daqueles irmãos que passam por profundas dificuldades. Mas não pensemos que é apenas para aqueles que chegam em grandes dificuldades materiais ou por estarem vulneráveis na sua caminhada. Muitas vezes, são irmãos que estão dentro das suas próprias casas, colegas nossos de trabalho, que se aproximam de nós e que às vezes não perguntamos se está bem, não percebemos as suas dificuldades. E era esse exemplo que eu queria dar para vocês anteriormente, quando eu mesmo, na nossa casa, com o irmão de trabalho, já participando ativamente das nossas tardes de sábado, atendendo a população de rua, já há uns 4, 5 meses conosco, e uma irmã que estava conosco, ao final do trabalho, olha para ele e diz assim: e você, como tem passado? Ainda não tivemos oportunidade de conversar com você. E naquele momento, esse irmão comprometido, disciplinado, ativo nas suas atividades, diz assim: puxa, eu não estou bem, eu preciso conversar um pouco. Eu não percebi a sua dificuldade, eu não reconheci nos seus olhos a sua dor. Essa irmã, com maior sensibilidade, com maior amorosidade, é que percebendo este momento, chamou e ele assim pôde colocar todas as suas dificuldades. A assistência social hoje nos chama assim para uma tarefa importante, não mais ou menos importante que as demais, mas tão importante quanto. Mas a assistência social mudou no nosso país. Se antes era apenas doação daquilo que não nos servia, aquilo que não utilizo mais é que eu passo para o outro, o Espiritismo nos chama que há algo mais profundo aí, que é o sentimento de caridade. A caridade não como algo que eu entrego porque me sobra, mas aquilo que eu tenho de mais precioso, que eu consigo trocar com o próximo, que eu consigo repartir com o próximo, e que talvez aquele moço, questionando Jesus para encontrar a vida eterna, não foi capaz de compreender. E que o Espiritismo nos traz com uma possibilidade de compreendermos com maior profundidade. E como temos nos colocado dessa maneira? A caridade como um movimento que nos leva em direção ao próximo, mas que nos faz perceber que aquilo que eu procuro levar ao próximo, muitas vezes reconheço que talvez seja a maior necessidade minha. Quem é que assiste, quem é que é o assistido? Quem é que atende e quem é que é o atendido? Quantas vezes, quando sentimos aquela sensação profunda de termos ali estabelecido uma troca, de nos reencontrarmos com aquele irmão, percebemos que ali houve de fato uma aprendizagem mútua. Saímos daquele momento diferenciados. Crescemos e aprendemos naquela troca. Naquele momento de reconstruir uma possibilidade de aprendizagem. É este o sentido que muitas vezes Jesus exemplificou pela vivência do Evangelho. E talvez seja esse o grande esforço
que temos feito a cada dia para que as casas espíritas, com toda a sua infraestrutura, com todo o seu conforto, suado, trabalhoso, não é fácil construir paredes, manter as luzes, o conforto, mas precisamos muitas vezes agregar maiores sentimentos. E é nesse sentido que o nosso querido Mário clamava pela vivência do Evangelho. Ao falar da construção de uma metodologia que ele denominou como espaço de convivência, criatividade e educação pelo trabalho. Por que uma metodologia? Porque precisávamos nos nossos trabalhos sistematizar referências para uma melhor condução. Não como regras, não como formalismos, não como posicionamentos fechados, ao contrário. Mas pensarmos o espaço muito além do espaço físico, como um espaço relacional, que pode ser dentro da casa espírita, mas pode ser também fora, nas ruas, numa árvore, embaixo, numa praça, como assim fazia Jesus. Mas é construir um espaço diferenciado. Um espaço diferenciado porque traz o afetivo como um apelo importante para a compreensão das nossas vidas. Mas uma postura onde essa relação afetiva seja de fato a possibilidade de uma aprendizagem. Mas uma aprendizagem que reconhece no próximo também alguém igual a nós, que talvez transitoriamente esteja em dificuldades. Mas muitas vezes nós é que estamos também em dificuldade. Quando falamos de um espaço de convivência, é buscar a construção cada vez mais rica e grandiosa de um espaço de troca, de construção de amizade, de nos lançarmos em direção ao outro, construindo amizades, reconstruindo laços, reconhecendo as diferenças, percebendo as dificuldades, compreendendo os limites de cada um. Será que a casa espírita não tem sido para nós um grande laboratório de experiências que nos convocam o tempo todo para uma outra forma de convivência? Será que esse espaço é um espaço que apenas vimos aqui para recebermos para o nosso intelecto? Ou partilhamos e construímos um dia a dia de amorosidade, de acolhimento? Por isso não é um espaço físico, mas é um espaço de convivência. De convivência, de proximidade, mas que exige mudança. A arrogância que eu fazia referência quando eu chego perto do nosso irmão Gilberto, precisa ser revista. A criatividade não como algo mágico que brota nas nossas consciências, mas como um desenvolvimento constante destas relações que estabeleço, onde o próprio acúmulo das experiências me permite projetar e construir algo novo, fazer diferente. É criativo porque fui capaz de, nessa experiência, me aproximar do Gilberto, sentar com ele e conversar com ele. E descobrir que ele não era tão ruim assim como aparentemente eu achava. Aliás, ele é muito melhor do que eu sequer supunha. E que aquele movimento de tentar construir uma relação com ele, de amorosidade diante das minhas dificuldades, fui perceber que ele não tinha dificuldade alguma comigo. Sempre esteve ali aberto para uma conversa próxima, para um diálogo fraterno, mas eu mesmo não permitia. Criatividade implica essa mudança diante das coisas, das situações,
construindo um fato diferenciado que engrandece. E não faremos isso senão pelo trabalho educativo. Educativo no sentido moral. Educativo da reconstrução de valores. De reconhecer os irmãos com uma maior horizontalidade, com uma maior igualdade. O que significa, sim, uma postura diferenciada do outro. E só fazemos isso na medida em que o trabalho faz parte das nossas vidas. Já nos diz no Livro dos Espíritos, quando trabalho é toda atividade útil, é pelo trabalho que modificamos, que transformamos a natureza, as nossas relações com o próximo. Não dizemos muitas vezes, preciso trabalhar algumas coisas de meu interior, preciso trabalhar a minha relação com o próximo. O trabalho não apenas na atividade do nosso emprego, da nossa tarefa, mas o trabalho como construção humana da nossa própria caminhada. Então, quando falamos aqui, nos apoiando, o nosso irmão Mário, sobre essa caminhada do espaço de convivência, criatividade e educação pelo trabalho, é reencontrar na casa espírita, além dela, nas nossas atividades, um verdadeiro espaço de oportunidades para essa caminhada. E é nesse sentido que muitas vezes deixamos de pensar as nossas tarefas como construção desse espaço. É nesse sentido que talvez a nossa querida irmã Amélia Rodrigues nos dizia de uma vida iluminando outras vidas. E que Mário falava a partir desta passagem de Amélia Rodrigues, ele nos dizia bastante. E eu? Como tenho tocado outras vidas? Como tenho feito para que esta vida possa interferir em outras tantas? Quais são as relações efetivas que temos estabelecido com estes irmãos? Emmanuel, também numa das suas obras, fala de que escrevemos o nosso próprio livro. Que a nossa vida é uma escritura onde colocamos as nossas experiências. E o que é que fica escrito nesse livro? E metaforicamente, que escrita é essa que levamos? O Espiritismo já nos auxilia e nos faz compreender que o que levamos é aquilo que agregamos ao nosso espírito. E este exercício é que talvez seja um convite muito grande para pensarmos. Nessa direção, fico pensando aqui quantas vezes essa casa, o CEFAC, Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade, foi pronunciado no seu nome. Qual o sentido de fé que temos, iluminado pelo Espiritismo? Qual o sentido de amor que temos construído? Qual o sentido de caridade que temos consolidado? Falarmos em fé, amor e caridade. Comemorarmos esses 80 anos de construção desta casa só tem um sentido profundo para nós se ela for efetivamente a construção desta fé, deste amor, desta caridade. No sentido mais profundo, apesar de todas as dificuldades que temos no nosso dia a dia. Apesar de todos os momentos difíceis dessa trajetória. Se podemos partilhar, então, essa reflexão como um esforço de nos sensibilizarmos para a própria nomenclatura do CEFAC,
nos faz também interrogarmos do próprio sentido das nossas vidas. Comemorar, partilhar, para o bem, fé, amor e caridade, espero que a cada dia possamos realizar um pouquinho mais de tudo que já foi feito. E é nesse sentido que penso, como Mário dizia, que a ideia do espaço de convivência, criatividade, educação pelo trabalho não era uma proposta sua no sentido personalista, e ele nunca foi assim, mas era uma construção coletiva. Se coletivamente essa casa completa esses 80 anos, a realização plena do sentido que está nos alicerces, não materiais, mas espirituais, que fomentam essa casa até hoje, talvez seja o desafio que é colocado para nós. Sendo coerentes com aqueles irmãos que iniciaram essas atividades, mas abraçados por nosso irmão Jesus. E eu espero que esse sentido profundo de fraternidade permaneça nos instruindo, agregando, ampliando esse sentido de amor, de fé e de caridade para todos nós. Muito obrigado, muita paz, muita alegria para vocês nessa semana e nas atividades dessa casa que ainda virão, abraçadas por todas vocês. Obrigado.